Se você é evangélico ou cristão, com certeza você já ouviu falar no dom de línguas dos anjos. Ou melhor, o dom de língua dos anjos. Mas o que a Bíblia fala a respeito deste dom, desta dádiva que foi dada a muitas pessoas que servem a Deus e que estão em plena comunhão na oração, no jejum, e em busca de dons celestiais, dons espirituais. O que a Bíblia vai falar a respeito do dom de língua dos anjos? Esse dom, ele existe? O que será que é este dom de língua dos anjos? E o que é a famosa língua dos anjos que todos ouvem a falar? Nesse vídeo eu estarei tratando a respeito desse assunto, porque existe uma confusão que as pessoas fazem, que os evangélicos fazem. Eles vão dizer que o dom de línguas é um dom de línguas de anjos. Só que existe sim uma língua dos anjos. Porém, os dons de línguas que nós vemos em várias igrejas, apesar de alguns serem falsos e outros serem verdadeiros, os dons verdadeiros de línguas são línguas terrestres, línguas de várias e várias nações do mundo que foram dadas. Porém, a língua dos anjos já é outra história. O apóstolo Paulo, ele menciona a respeito da língua dos anjos. O apóstolo Paulo, ele vai declarar no livro de Coríntios, capítulo 13, o seguinte: "E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Reparem, ainda que eu falasse ou ainda que eu dissesse a língua dos seres humanos e a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Seria como o sino que ressoa ou como o prato que tine." Existem algumas pessoas que vão declarar que a língua dos anjos, ela na verdade, ela não existe, porém com essa afirmação do apóstolo Paulo, onde ele disse, ainda que eu falasse, ele dá a entender que existe uma língua dos anjos e que provavelmente ela era falada. Ele faz uma referência à língua dos anjos, mas primeiramente ele faz uma referência ao dom de línguas, onde também ele declara em outra parte das escrituras: "Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas." Porém, ele ressalta e diz: ainda que eu falasse a língua dos humanos, ou a língua dos homens, e a língua dos anjos, nada seria sem o amor. O dom de línguas dos homens, ou línguas estranhas, abrange várias e várias línguas, vários e vários idiomas, desde o árabe, que é muito visto no meio pentecostal, e em várias e várias igrejas a língua árabe ela é muito vista. Nós também podemos notar a língua hebraica, línguas indígenas. Nós também podemos ver muitas línguas de origem africana bantu dentro das igrejas. Também vemos línguas indo-europeias, como o latim, o italiano, o francês e o castelhano. Nós podemos ver também várias e várias outras línguas. Existe também um outro dom chamado interpretação de línguas e identificação de línguas. Existem várias e várias línguas e são poucos aqueles que buscam a Deus para tentar interpretá-las e para tentar identificá-las. O dom mais comum é o dom de línguas estranhas, que são línguas de várias nacionalidades, de vários povos, como eu já disse aqui. Porém, o dom de língua dos anjos, ou a língua dos anjos, é um dom mais complicado de se adquirir, é um dom mais difícil de se ver em denominações cristãs, onde raramente é visto o dom de língua dos anjos. Porém, os dons mais vistos são os dons de profecia, são os dons também, o dom, como já dito, o dom de línguas, entre outros dons que são dados através do Espírito Santo. Vale fazer uma observação aqui. Os dons dados por Deus, eles só vêm quando a pessoa os busca. A pessoa precisa buscar tais dons. Muito raramente, pessoas sem conexão com as coisas espirituais, elas começam por ter um pouco
de convivência com pessoas que as influenciam a ser uma pessoa mais espiritual, às vezes a pessoa começa a falar em outras línguas. Porém, isso vai depender muito de promessas de Deus na família dela, em seus ancestrais. É muito curioso notar que na Bíblia, Deus olha os ancestrais. Tanto que nas Escrituras está escrito: sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira e quarta geração daqueles que me detestam. Porém, eu livro 1000 gerações daqueles que me amam. Nesse versículo nós podemos ver que Deus ele se lembra e ele livra pessoas de várias e várias coisas que possam acontecer para afastar elas de Deus, ou algo que vai tentar fazer prejudicar a pessoa. Deus os livra por conta de promessas de seus pais. Lembrando que no hebraico bíblico, não existe o termo para avô, mas apenas termos para pai. Na antiguidade, na língua hebraica antiga, no hebraico antigo, não se falava avô ou bisavô ou trisavô, mas sim se falava apenas pai. O pai do seu pai também é seu pai. Por isso se diz, nós podemos ver muito isso nos livros de Crônicas, no livro de Gênesis, onde vai declarar fulano, filho de tal e filho de Beltrano. Nós podemos notar muito isso nas Escrituras. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa explicação a respeito do dom de língua dos anjos e do dom de línguas estranhas. Existe uma grande confusão que as pessoas confundem tais línguas e tais dons. Fiquem todos com Elohim e se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e seu comentário. Logo, logo virão mais vídeos nesse segundo canal.